Se Beber Não Case. Esse filme foi um filme de comédia, um dos que fez mais sucesso nos últimos anos, produzido pela Warner. O filme, ele é interessante. Para se produzir esse filme, foi gasto ali mais ou menos cerca de 35 milhões de dólares. E o filme fez tanto sucesso que só nos primeiros 3 dias de lançamento, só nos Estados Unidos, ele rendeu cerca de 44 milhões de dólares. E esse número continuou. Fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles fizeram uma segunda edição, lançada ali no ano de 2011, Se Beber Não Case 2. Falaram que era o último, não, vamos acabar, tal, vamos fechar, todo mundo foi para o cinema. Bombou de novo. Aí agora chegaram, 3, está chegando, 2013, não percam. Propaganda aí, o merchan da Warner, está assistindo aí. Em 2013 vai ser lançado o terceiro. Dizem que é o último, mas vamos ver. O interessante desse filme é que ele não é um filme para você assistir em casa, assim, com a vovó, né? Junta a vovó, titio, titia, senta no sábado à noite, compra aquele vidrão de pipoca, assa ali um marshmallow na fogueira e vai assistir. Não, não é. Mas é um filme que traz algumas lições interessantes e importantes para a nossa vida sobre a realidade do mundo hoje, da juventude de hoje e do pessoal de hoje em dia. O filme, ele tem uma tese que diz o seguinte: curta a vida enquanto você ainda pode. E quando você estiver prestes a não poder mesmo, ou seja, você estiver prestes a se casar, curta mais ainda. O incrível do filme é que você termina querendo conhecer Las Vegas de qualquer jeito e pensando 2 vezes antes de se casar. Se eu pudesse resumir esse filme em 2 palavras, eu resumiria em uma expressão feita por Horácio, em latim. Você pode ler carpe diem. Carpe diem. Essa expressão, ela significa, em outras palavras, aproveite o dia. E é uma expressão que significa colha o dia, aproveite o momento. É uma justificativa para o prazer imediato, para o prazer sem medo do futuro. E quando eu falo de prazer imediato, de prazer sem medo do futuro, sem compromisso, essas coisas, eu me lembro de uma pessoa, que a gente até falou no último episódio. O grande e sábio Salomão. A gente viu que Salomão foi alguém que curtiu a vida o máximo que ele pôde, aproveitou as melhores bebidas, as melhores mulheres, o melhor tudo que você pode imaginar, ele tinha. O homem mais rico do mundo, o homem mais inteligente do mundo, o homem que tinha mais mulheres do mundo, era ele. Tudo que o homem pode querer nessas 3 necessidades, Salomão tinha. E a gente viu no episódio passado o comecinho da sua carta ali de Eclesiastes, as últimas palavras que ele escreveu. E agora, no episódio de hoje, a gente vai ver um pouquinho do último capítulo, das últimas palavras do grande e sábio Salomão. Carpe diem. Assim como as pessoas do filme, Salomão em sua vida aproveitou o máximo que ele pôde, curtiu a vida adoidado. E agora ele escreve em Eclesiastes, ele encerra com conselhos muito práticos para mim e para você, para os jovens. Ele diz o seguinte: aproveite a vida intensamente. Ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 11, olha só que interessante a versão contemporânea. Olha só, preste atenção. Jovem, aproveite o máximo a sua juventude. Desfrute toda essa força e vigor e siga os impulsos do seu coração. Se algo lhe parecer bom, corra atrás. E no verso 10 ele diz: viva livre, feliz e despreocupado. Você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. Olha que interessante, Salomão dizendo isso, depois de dizer tudo que ele disse, tudo que ele escreveu no livro inteiro, ele termina dizendo isso: aproveite o máximo a sua juventude, desfrute com toda a força e vigor e siga os impulsos do seu coração. Olha só que interessante. Em outras palavras, ele está dizendo: curta a sua vida o máximo que você puder, aproveite mesmo, de verdade, a vida que você tem. E aqui a gente já quebra o primeiro paradigma, né? A gente pensa que cristão é sinônimo de cabeça de cavalo. Desculpa dizer isso, é até um pouco pesado. Mas tem gente que é alegre, feliz, espontânea, quando chega alegra o ambiente, as pessoas que a cercam, mas quando ela conhece a Jesus, parece que muda, eu não sei, fecha a cara. Alguém conta uma piada, uma coisa engraçada, todo mundo ri, e ela quer rir, mas se segura e fica lá. Não. Por que você não ri? Não, eu não rio, eu sou cristão. Tem gente que fala assim, é sério. Outros ainda não, abaixam a cabeça e começam, não, agora eu sou cristão, né, tal. Aí lê a Bíblia, carregue sua cruz e começam a andar. E é interessante, tem cristão que vai passando o tempo, vai ficando mais encurvado e vai indo, e vai para a igreja e parece que está carregando o mundo inteiro nas costas.
E você pergunta, o que foi, meu amigo? O que está acontecendo? Não, não, é a minha cruz, eu tenho que carregar. E às vezes a vida está ótima, abençoada, cheia de coisas maravilhosas, mas começa a achar problema. Não, 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 peraí, se está bom é porque tem algum problema. Vida de cristão, que é cristão, não é fácil, é problema, tal. Como é que está a sua vida, meu irmão? Não é, estou aí, estou lutando, estamos indo. Gente, Salomão está dizendo para você, jovem, curta a sua vida ao máximo que você puder. Ser cristão não é sinônimo de ser triste, ser cristão não é sinônimo de viver uma vida parada, uma vida sem graça, não, desfrute. Aqui está na Bíblia dizendo, aproveite o máximo que você pode, a sua juventude, ela dura pouco. E é isso que ele diz. Por isso, jovem, se alegre. Deus, Ele quer que nós tenhamos os melhores alimentos, Ele quer que nós estejamos nos melhores lugares, Deus quer que a gente tenha os melhores amigos, Ele quer que a gente tenha tudo de melhor. Por isso, curta a sua juventude, aproveite a sua juventude o máximo que você puder. Você está em casa, se lembre disso, aproveite a sua juventude o máximo que você puder. Você não será jovem para sempre. E Salomão continua dando alguns conselhos, e ele diz que a gente tem que aproveitar, só que aqui a gente entra num pequeno problema. O problema disso tudo, e até perigoso, eu como pastor estou falando isso aqui da frente, tem gente que olha e não, pastor, cuidado, isso aí é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque o mundo hoje não entende direito o que é e o que significa essa palavrinha curtir. As pessoas olham e quando você fala curta a vida, e Salomão diz aqui, curta a vida, desfrute a vida, as pessoas olham e começam a interpretar da maneira errada. Mas pastor, como é que eu faço então para curtir a vida da maneira certa, da maneira que Salomão está dizendo aqui? Sabe qual é o segredo? É você aproveitar a vida conscientemente. Como assim, pastor? Salomão, ele continua aquele versinho que eu li, ele continua dizendo o seguinte, olha só, aproveite tudo que você puder, você não vai ser jovem para sempre. No verso 9 ele diz, do capítulo 11, mas não se esqueça de que nem tudo é permitido. Um dia você terá que responder a Deus por tudo. Meus amigos, a gente é grandinho o suficiente para saber e perceber que certas coisas não fazem bem para a gente. E Salomão está dizendo isso aqui, está dizendo, olha, aproveite o máximo, mas se lembre de uma coisa, não se esqueça, nem tudo é permitido. Um dia você vai ter que dar contas a Deus. Olha só que interessante. Curta bastante, mas de maneira consciente, de maneira ali dentro dos limites divinos. Essa perspectiva é legal. Mas você olha para mim e diz, pastor, tá bom, interessante isso aí, bonito, lindo no papel, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso curtir a vida e ao mesmo tempo não dever nada para Deus? Né? E esse verso tem ali um sentido meio duro, né? Para que você não tema nada a Deus. Não, mas é para que você não tenha do que se vergonhar diante de Deus, para que você tenha uma vida reta, uma vida santa. Ou seja, em outras palavras, viva o melhor que essa vida te oferece. É isso que ele está dizendo aqui. Pastor, como é que eu faço isso? É difícil? Como é que eu faço? Salomão responde. E ele traz esse segredo, esse maravilhoso segredo, em uma única palavra, que ele coloca ali, no último capítulo de Eclesiastes. Sabe qual palavra é essa? Lembre-se. Ele diz, lembre-se. Lembre-se. De que eu tenho que lembrar? Quando eu devo me lembrar? É interessante que quando alguém pede para você lembrar de alguma coisa, é porque você tem o risco de esquecer essa coisa. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, eu morava num condomínio e a vendinha ficava longe. É interessante, quando a gente é pequeno, sempre o mercado é longe. Às vezes tem o mercado do lado da sua casa, mas sua mãe sempre quer o leite da marca que só tem lá do outro lado da cidade. E ela manda, eu era o garoto de recado, escrevia ali no papel de pão, né, aquele papel marrom, rasgava, escrevia. Só que tinha uma época ali ainda que eu não sabia ler. E minha mãe falava, olha filho, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E é interessante, parece que não fazia compra lá em casa, comprava as coisas, no dia seguinte já estava faltando, filho, parece que era de propósito, não sei, brincadeira, mãe, está me assistindo, beijo. Mas é interessante pensar nisso. Sempre ela falava na listinha e comentava, olha filho, mas se lembra disso aqui que eu estou falando, hein? Filho, olha, traz isso, isso, mas se lembra disso, não esquece. Quando alguém pede para a gente se lembrar, é porque a gente vai ter risco de se esquecer, isso é óbvio. E Salomão está dizendo aqui, meu amigo, lembre-se, é porque, querendo ou não, a gente ia ter um grande risco de se esquecer. Lembre-se. Em primeiro lugar, lembre-se. Nessa fase da vida a gente se esquece de muita coisa, mas tem algo que a gente não deve se esquecer. De quê, pastor? Salomão responde essa pergunta também. Ele diz, lembre-se do seu Criador. Olha só. Aqui está o segredo para você aproveitar a vida de maneira consciente e aproveitando o máximo que ela pode oferecer. Lembre-se do seu Criador.
E é interessante que essa palavra criador, ela traz uma bagagem muito interessante, muito até rica para a gente. Criador é aquele que te fez, aquele que te criou com as suas próprias mãos. Aquele que pegou o barro e fez Adão, aquele que te criou no ventre da sua mãe, aquele que escolheu você entre milhares e milhares de espermatozoides. Isso aqui não é palestrinha de motivação, não, mas Deus escolheu você. Por isso, se lembre dele, do seu Criador. Ao mesmo tempo, ao falar Criador, ao usar essa expressão Criador, ele está nos trazendo a perspectiva de que o nosso corpo não é nosso, de que a gente não é de nós mesmos. Ou seja, meu amigo, se lembre que você não é dono de você mesmo. Aproveite a vida, mas se lembre que você foi feito por Deus e que você é de Deus. Amém por isso. Lembre-se do seu Criador. Ok, pastor, lembro-me do meu Criador. Tá, conselho legal. Quando? E Salomão completa. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A versão que eu li dizia, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Pastor, quando é que eu devo buscar a Deus? Quando é que eu devo me lembrar de Deus? Nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude. A gente ouve muito isso, eu ouvi de vários amigos dizendo ali, principalmente no meu ensino médio, cara, olha só, eu sei que é o melhor, eu sei que estar no caminho de Deus é a melhor coisa, ok, mas eu vou dar uma fugidinha, vou dar uma aproveitada, tal, afinal, eu não vou ser jovem para sempre, né? Um amigo um dia topou comigo e falou, cara, eu vou dar uma aproveitada, conhecer umas minas aí e tal. Eu falei, cara, mas você sabe que isso é errado, por que você vai fazer isso? Ele falou, não, cara, eu vou ter que dar uma curtida aí, né? Peraí, tô a vida inteira aqui na igreja, vou dar uma aproveitada, depois eu volto. Ah, fulano fez isso, ciclano fez isso, meu pai fez isso, vou aproveitar, depois eu volto, está tudo certo. Meu amigo, Salomão não está dizendo para você se lembrar do seu Criador no final de sua vida, não está dizendo lembre do seu Criador, quando você tiver aproveitado tudo aí, não tiver mais nada para fazer, lembra dele, não. Lembra-te do teu Criador na sua juventude, naqueles dias da sua vida em que você está no auge de tudo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia em que você pode fazer muita coisa por Ele. Lembra-te do teu Criador no dia que as suas energias estão a todo vapor e você pode ser um instrumento muito valioso nas mãos de Deus. Não estou dizendo que depois disso você não possa, mas a nossa juventude é o desabrochar da nossa vida, é o momento que a gente pode ser instrumentos maravilhosos e magníficos nas mãos de Deus. Eu tenho sinceramente vergonha quando eu abro blogs americanos, como eu abri um esses dias, e vejo duas meninas de 11 anos dando uma entrevista em inglês, dizendo, olha, a gente precisa fazer algo para mudar esse mundo, porque a coisa está complicada. E elas saem de casa e contando a história delas que saíram e falaram, a gente não pode viver assim, começaram a ver um monte de mendigos na cidade delas, olharam para a mamãe e falaram, mamãe, a gente não pode fazer, vamos fazer alguma coisa por eles. E a mãe disse, mas o que a gente vai fazer? Ela, não sei, começaram a orar e pensar, tiveram uma ideia, criaram uma sacolinha, colocaram barra de cereal, um pão, um suquinho e um folhetinho falando sobre Deus e começaram a fazer acordo com os supermercados, as duas menininhas de 11 e 12 anos, combinando com eles se os mercados podiam vender aquelas sacolinhas para as pessoas, para os consumidores. E eles compravam a sacolinha, guardavam no carro e quando alguém via pedir dinheiro no sinal, em vez de dar dinheiro, eles entregavam a sacolinha com alimento físico e alimento espiritual. 11 anos. Quantos anos você tem? O que você está fazendo para Deus? Como você tem dedicado a sua juventude, os melhores dias da sua vida para Deus? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que é difícil ser cristão quando você tem inúmeras mensagens no seu celular te chamando para sair sábado à noite para ir para um lugar que você sabe que não deve ir. Eu sei que é difícil ser cristão quando a maioria dos seus amigos não é. Eu sei que é difícil ser cristão quando você tem várias oportunidades de não ser. Eu sei que é difícil ser cristão quando você está numa rodinha de amigos onde todos usam drogas e consideram isso normal e te consideram careta por isso. Eu sei que é difícil ser cristão quando você ouve pessoas dizendo na mídia, quando você ouve especialistas estudados dizendo que sexo sem compromisso é o que é importante, é legal e é até necessário, a gente precisa. É difícil ser cristão quando a gente vê a religião sendo vendida a preço de banana. É difícil ser cristão de verdade. É difícil ser cristão nos dias da nossa mocidade, eu sei disso. Tenho vivido isso na minha pele, eu sei que vocês estão aqui sabem disso. Mas Salomão diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te dele.
E aqui ele vem dizendo, e dá vários motivos, antes que aconteça isso, antes que aconteça aquilo. Mas o foco desse texto é dizer para mim e para você, essa palavrinha, lembre-se. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade e da tua juventude. Meu amigo, a hora de aceitar Jesus é agora. O dia de você aceitar Jesus na sua vida é hoje. A gente fica adiando, eu tenho esse defeito, às vezes eu sei que tenho que fazer algumas coisas e fico colocando para frente, tentando, jogar ele para frente, mas com salvação a gente não brinca. Eu não quero usar aqui aquele discurso barato que muitas vezes usaram comigo, olha, aceite Jesus agora, você não sabe, pode sair um caminhão te atropelar e já era. Não, tá, isso pode até acontecer, mas tomara que não, mas, meu amigo, aceite Jesus agora porque é o melhor para a sua vida. Aceite Jesus agora, para que você não chegue como Salomão no final de sua vida e olhe para trás e diga, eu devia ter feito. Aceite Jesus hoje, nos dias da tua mocidade. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. E você pode se perguntar, como é que os meus dias podem ser ainda melhores? Como é que eu posso fazer isso? Pastor, me fala mais alguma coisa. Eu não quero falar, mas Eclesiastes termina, eu gostaria de terminar com esse texto, no verso 13. Uma frase que é muito interessante, dizem que não foi Salomão que escreveu, foi alguém que completou, eu não sei quem escreveu, mas eu sei que está fechando esse texto, e é mais do que importante para nós, diz o seguinte, para finalizar, no capítulo 12, no verso 13, a conclusão é a seguinte, ou seja, estou terminando, quer saber, se eu puder resumir o livro inteiro em uma frase, é essa aqui, presta atenção, olha só, tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. E na minha versão tem um ponto final e escrito ainda, é isso, ponto. Para finalizar, a conclusão é a seguinte, tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar, ponto, é isso. Temer a Deus, não é ter medo de Deus, não, mas tenha Deus como primeiro na sua vida. E faça o que Ele mandar, os mandamentos, as coisas que Ele pede, para você viver da melhor maneira possível. É isso, é simples. A receita do bolo não é gigante, não precisa ficar anotando, não. Teme a Deus, guarde seus mandamentos. E é interessante que isso aqui não foi Salomão, ou quem escreveu, não foi a primeira pessoa que falou, isso está lá no Gênesis, isso está lá nos Salmos. Isso está em Isaías, ele dizendo, vamos voltar para o povo de Deus. Está lá em Mateus, Jesus dizendo, temei a Deus e guardai os mandamentos. Isso está lá no Apocalipse, dizendo que no fim dos tempos, o povo de Deus vai ser aquele que teme a Deus e que guarda os mandamentos dele. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu escolhi esse título por outro motivo especial. Alguns sabem, o pessoal que tem meu Facebook, me adicionem aí, @VictorBJ. Quero chegar aí no top dos seguidores aí. Tem que usar o momento aí, né, gente? Mas eu tive o privilégio de agora, no mês de julho, nas minhas férias, fazer uma viagem assim que eu sempre tive vontade de fazer. Fui para os States, uau, tal. Gente, milhas faz tudo. E chegando lá, visitei alguns lugares interessantes. Fui em alguns lugares legais, praia, tal, isso, aquilo. Só que teve um lugar que me marcou muito. A gente foi para a Califórnia e ali estava muito próximo do estado que estava a cidade de Las Vegas. E a gente foi visitar a grande, famosa Las Vegas. Para chegar lá, uma estrada muito deserta, sabe? Você olha para um lado deserto, para o outro deserto, um negócio bem interessante, aquelas cenas de filme, parecia que você estava no Pica-Pau lá, aqueles cactos verdinhos, bem interessante. E quando você vai chegando, do nada, no meio daquele deserto, você vê uma luz e um feixe de luz bem longe, mas você vê uma cidade totalmente iluminada. Você vê o céu mais claro em cima daquela cidade. É interessante, quanta luz não tem ali. E a gente chegou na cidade, olhou, viu aquela placa, Welcome to Las Vegas, tal. Vimos muita coisa lá, ficamos uns 3 dias lá. Deitei numa cama maravilhosa, queria ter ficado uns 3 dias só naquela cama, mas a gente saiu para passear um pouco. Na última noite, a gente foi ver um dos principais ali pontos turísticos de Las Vegas. Aquela dança das águas, sabe, daquele hotel. E a gente indo para lá, já era um pouco tarde, a gente estacionou o carro em outro hotel, lá os estacionamentos são grátis nos hotéis, você estaciona, sobe e vai para onde você quiser. Só que para você sair de qualquer hotel lá de Las Vegas, você tem que passar pela recepção do hotel. E a recepção, de todos que eu fui, se não for de todos, praticamente todas as recepções dos hotéis são cassinos.
E a gente deixou o carro naquele lugar e saiu pela recepção. E era um cassino, não me lembro o nome do hotel, não me lembro o nome do lugar. Mas passando ali pelo cassino, eu pude ver pessoas jogando. E é incrível, tem gente jogando ali feliz, mas a maioria das pessoas que você vê estão encostadas na máquina, sabe assim, com a cabeça desiludida, colocando, apertando o botão, tem gente quase dormindo, e você olha e você vê pessoas procurando algo melhor para a vida e ficam tentando achar naquilo ali, naquela máquina. Só que uma coisa me chamou a atenção nesse dia. Eu ouvi um barulho, um batidão lá num canto, olhei, como se fosse um bar, com luzes, tipo uma boate no canto do cassino. Olhei, não vi quase nada, peguei e saí. Quando eu saí, a porta do hotel, a entrada, a fachada do hotel era toda de vidro. E olhando ali o vidro, eu pude ver de fora, de uma outra perspectiva, o local que estava tendo aquelas batidas, aquelas músicas. Olhei, vi várias pessoas pulando, dançando, e a gente passou bem do lado ali na parte de vidro. E nesse local, uma cena me chamou muita atenção. Eu olhei para o balcão e vi duas meninas, duas garotas bonitas, só que estavam com uma roupa totalmente indecente, cabelo bagunçado, uma garrafa na mão, a outra com uma garrafa na mesa, e uma debruçada sobre o ombro da outra, meio que passando mal, e a outra meio que passando mal e meio, sabe, no efeito da bebida, e eu não consegui entender aquela cena, mas sabe quando você vê duas garotas bonitas, jovens, no auge do seu potencial, da sua inteligência, passando e pagando um mico no meio das pessoas, se passando por ridículas por causa de bebida, de álcool. Eu olhei aquilo ali, foi uma cena rápida, pequena, mas aquilo, sabe, sei lá, mexeu comigo aqui dentro. Em uma fração de segundos, eu pensei nos pais dessa menina, pensei em onde elas moravam, sei lá, talvez nem fossem americanos, não sei. Mas eu fiquei imaginando ela sendo recebida, fiquei imaginando a família recebendo, fiquei imaginando Deus a escolhendo, seu anjo cuidando dos seus passos. Eu não sei, eu fui muito além, eu sei, mas é real, é fato. E agora ela na juventude, na fase áurea da sua vida, no principal momento que ela poderia ser usada por Deus para fazer algo maravilhoso pela humanidade, ela está lá, debruçada, quase vomitando, sentada num cassino. Eu fiquei triste com aquilo, sabe? E eu fiquei pensando, tem muita gente assim. Tem muita gente que não precisa estar aqui em Las Vegas para estar assim. Tem muita gente lá em São Paulo assim. Tem muita gente na cidade interior assim. Tem muita gente na sua cidade assim. Quem sabe eu esteja falando para alguém que estava assim uma semana atrás. E, gente, isso não vale a pena. Aquela cena que eu vi, sinceramente, não vale a pena. E, sinceramente, não é o que Deus preparou para a sua vida. Por favor, nunca se esqueça disso. Curta a sua vida o máximo que você puder. Aproveite a sua vida bastante. Como diz Salomão, curta tudo que você puder. Mas nunca se esqueça do seu Criador. Nunca se esqueça daquele que te fez. Que aí eu te garanto que você vai curtir a vida de verdade, da melhor maneira que ela pode ser curtida. Às vezes saindo sábado à noite, às vezes sai da igreja, da casa de amigos, é até interessante a gente ver pessoas, sabe, felizes e rindo e curtindo, e até você olha e parece que isso é legal, mas, gente, sai de manhã, domingo de manhã, nas ruas da cidade, e você vai ver aonde essa curtição leva. Por favor, jovem, seja jovem de 10, de 20, de 50, de 100 anos, jovem, lembre-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Meu sincero convite a cada um de vocês é que, ao contrário do filme, que ao final dele a gente quer conhecer Las Vegas, que ao final dessa mensagem, cada um de nós tem um sincero desejo no coração de conhecer o céu. Porque esse lugar é muito mais maravilhoso do que qualquer cassino, do que qualquer boate, do que qualquer curtição momentânea que essa vida possa oferecer. Nunca se esqueça disso. Aproveite a sua vida ao máximo. Mas lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que Deus cuide da sua vida, que Deus te abençoe e que Deus te ajude a viver o plano que Deus tem para você e, acima de tudo, a se lembrar do teu Criador, hoje, agora e sempre. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, Pai do céu, o mundo hoje tem muitas luzes, Pai, que às vezes chamam a nossa atenção. Estamos inseridos num conflito, Pai, num grande conflito, e sabemos que o inimigo sabe disso, e ele tenta roubar de nós a melhor fase, a principal fase de nossa vida, Santo Deus. Por favor,
Ajude que nós possamos agarrá-la com todas as forças e entregá-la a Ti. Deus, que assim como várias pessoas têm feito, nós que aqui estamos, nesse local, ou em casa, ou qualquer lugar, Pai, que a gente possa, nesse momento, colocar a nossa vida nas mãos do nosso Criador. Que a gente possa entregar as nossas energias, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso corpo, tudo que a gente tem, que a gente é, nas suas mãos, para que o Senhor nos mostre o que é curtir a vida de verdade. Deus, a gente não quer uma curtição momentânea. A gente não quer sair num sábado à noite e voltar no domingo de manhã para casa todo sujo de vômito. Mas a gente quer, Santo Deus, aproveitar e curtir a vida da melhor maneira possível, tendo não Las Vegas como foco, mas o céu. Cuide de nossa vida, abençoa-nos e dá-nos força para sermos servos fiéis, para sermos filhos fiéis nos dias da nossa mocidade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.